Olá, seja bem-vindo ao nono módulo, onde a gente vai estudar agora as 5 regras do trader profissional. A gente vai se manter mais ou menos na mesma pegada da última aula, do último módulo, que foi sobre Trade System, e a gente conversou bastante, e agora a gente vai conversar bastante também. Por quê? Porque a gente já viu bastante sobre a parte técnica, que a gente viu bastante parte técnica no primeiro curso do Seguindo a Tendência e também agora no início do início até mais da metade do segundo curso, né, as técnicas mais avançadas. A gente viu muito também sobre gerenciamento no primeiro curso e agora a gente está vendo um pouquinho sobre controle emocional. Por quê? Porque um trading ele precisa desses três pilares. Ele precisa dessas três coisas: análise técnica, gerenciamento de risco e controle emocional. É como se fosse um tripé, ou então melhor, é um tripé também, ou então melhor para você entender melhor, é como se fosse um banquinho com três pés. Imagine um banquinho, um tamboretezinho com três pés apenas. Se você tirar um pé desse banquinho, talvez você consiga se equilibrar com muita dificuldade e se manter sentado ali, se manter em cima desse banquinho com dois pés apenas. Muito difícil, mas talvez você consiga. Mas o mais provável é que você irá cair. Se você tirar dois pés, então o mais certo é que você caia com esse banquinho com tudo e se perca, se machuque, vamos dizer assim, né? Então, o trade ele precisa de ter esses três pés bem firmes, assim você se consegue manter firme também no mercado. Deu para entender mais ou menos? A gente usou, né, esse exemplo um pouco estranho, vamos dizer assim, mas que é justamente para ficar de fácil entendimento. Por que precisa dos três pilares? Você precisa de análise técnica, gerenciamento e controle emocional. Análise técnica para você saber o que fazer no mercado, quando entrar, quando sair, onde colocar a entrada, onde colocar o loss, como analisar um alvo, né? Onde colocar o seu alvo na operação, quando entrar, se um dia está bom para entrar ou não, né? Fazer as melhores operações. Para isso serve a análise técnica. O gerenciamento de risco ele serve para te manter vivo no mercado e proteger o seu capital para você não sair fazendo operações à torta e direito, entregando dinheiro para o mercado de bandeja, tá? E o controle emocional serve para você se manter emocionalmente vivo também no mercado, para você ter disciplina, para você não ter medo, para você se manter obedecendo às suas regras. Lembra do Trade System, que foi o que a gente viu no último módulo? Pois é, você precisa de controle emocional para obedecer tudo aquilo que está dentro do seu Trade System. É a disciplina que você precisa ter. Então você precisa unir todas essas coisas para você ser um operador de sucesso. Se você não unir essas coisas, você não vai conseguir. Infelizmente não consegue, precisa dessas três coisas. Então a gente vai ver aqui agora essas 5 regras que vão te ajudar bastante nessa caminhada aí, ok? Vamos lá, vamos começar pela primeira regra. Opere para operar bem, não para ganhar dinheiro. O trading ele é uma das profissões mais difíceis no mercado, uma das profissões mais difíceis. E a gente vê que é muito difícil quando a gente entra. Porque, infelizmente, quando a gente está do lado de fora, parece ser muito fácil. Parece ser muito fácil. É justamente por alguns professores, vamos dizer assim, ou algumas pessoas que postam boletas, que postam ganhos enormes, vamos dizer assim, no mercado e faz parecer que é muito fácil. Ou então, por propagandas enganosas, alguns cursos que prometem esse dinheiro, prometem que você vai fazer esses ganhos maravilhosos, esses ganhos enormes no mercado. Então, isso faz com que o trader iniciante, trader amador, entre no mercado para ganhar dinheiro e não para operar bem. Se você for para uma outra profissão, não sei qual a sua profissão hoje. Talvez você seja um médico, um advogado, um mecânico, não sei. Qualquer profissão, né? Eu falando errado. Qualquer profissão que seja, você estudou, você se aperfeiçoou para você entregar esse serviço. Né? Você precisou de passar por uma etapa de estudo até você conseguir exercer a profissão. Por que no trading seria diferente? Não é diferente no trade. Você precisa estudar. A única diferença é que você não vai encontrar uma faculdade destinada a ser um trader, em qual você encontra uma faculdade a ser destinada
para você ser um advogado, por exemplo, um médico, igual a gente citou agora há pouco. Mas para trader não, você precisa de um curso tipo esse que eu estou te dando, por exemplo, mas você precisa encontrar professores, assim que nem eu, que estão preocupados com a sua evolução e não preocupados em vender o curso. Eu estou preocupado aqui na sua evolução como trader, tá? Então por isso eu estou te passando essas 5 regras. A primeira é essa: operar para operar bem. O dinheiro vai ser consequência de você ser um bom operador. Igual tudo que você faz na vida em questão profissional, todo tipo de serviço que você vai fazer na vida, o dinheiro ele é simplesmente consequência do bom serviço que você está prestando. Então, no mercado não é diferente. Se é uma profissão, então não vai ser diferente. Você só vai ganhar dinheiro se você for bom. E o que acontece dentro do mercado? Uma coisa, por exemplo, que muita gente não fala e muita gente nem sabe. Você entra no mercado para operar contra os maiores traders do mundo. Contra eles, tá? Por que contra eles? Porque eles querem o seu dinheiro. Do mesmo jeito que você quer o dinheiro deles. Se você está ganhando dinheiro, então se você compra é porque tem alguém vendendo. Então talvez você está ganhando dinheiro dessa pessoa. Talvez essa pessoa não esteja perdendo dinheiro, ela pode estar vendendo descoberto para depois recomprar lá embaixo. Existem várias estratégias para serem usadas no mercado, mas os melhores traders estão ali querendo o seu dinheiro. Todos estão operando para ganhar dinheiro. Ninguém entra no mercado para perder, mas se você ganhou no mercado é porque alguém acabou perdendo. Provavelmente alguém acabou perdendo. Então, se você entra demasiado sem estudo, né, sem saber, entra só por entrar, entra pelo risco, entra simplesmente para querer ganhar dinheiro, provavelmente você vai perder, porque você não sabe usar as ferramentas contra os melhores. E se você não sabe jogar contra os melhores, se você não sabe operar contra os melhores, eles vão ganhar de você. Infelizmente, eles vão ganhar de você e vão te banir do mercado. Então, por isso que você precisa saber a análise técnica e por isso você precisa saber gerenciamento de risco para não apostar, vamos dizer assim, todo o seu dinheiro numa única operação. Submarino, por exemplo. Mais um exemplo, um dos exemplos loucos que eu dou, né? Vamos lá, um submarino. Um submarino, ele trabalha o quê? Totalmente imerso de água, né? Ele abaixa para fundo da água e vai lá, né, trabalhar debaixo d'água. Ok. Só que o submarino, não sei se você sabe, ele tem vários compartimentos, principalmente nas laterais, tem vários compartimentos, no qual, se ele bate em alguma coisa fura uma parede do submarino, a água vai entrar dentro de um compartimento, mas não vai passar para os outros compartimentos. Imagina um submarino, um furo que der, uma coisa que ele encostar, um iceberg, vamos dizer assim, né? A gente não sabe onde vai estar, mas uma pedra no fundo do mar, por exemplo, que ele bate, um furo que der no submarino. Imagina, ele já está embaixo da água. Se ele deixar entrar água nele todo, acabou. Morre todo mundo que estiver lá dentro, nunca mais acha submarino. Então, ele tem esses compartimentos justamente como um gerenciamento de risco, porque se uma parte quebrar, só essa parte vai ser imergida de água, só ela. O resto vai continuar normalmente para que ele possa continuar a sua rota até subir de novo e todo mundo que está lá dentro poder sair e efetuar os reparos na máquina, né, ou efetuar os reparos no submarino. Assim funciona o gerenciamento. O gerenciamento, você vai entrar numa operação só com uma parte, a menor parte possível do seu capital. Assim, se você perder, não vai te afetar tanto, ok? Eu sugiro que você entre com 2%, né, aceitando uma perda máxima de 2% do seu capital por operação, tá? 2% no máximo. A gente até prefere que seja 1% ou 1,5%. Isso te mantém vivo tranquilamente no mercado. Isso te mantém vivo por muito tempo no mercado. O mercado ele tem 3 frases, né? Ele tem 3 fases. A primeira fase é aprender a sobreviver no mercado. Então, por isso, gerenciamento é muito importante. Você tem que aprender a sobreviver. Depois que você aprende a sobreviver, você vai ir para a segunda fase, que é ter consistência. Aprender a ter consistência nos ganhos, tá? Porque não é só sobreviver. Depois que você aprende a sobreviver, você tem que passar a ganhar.
Então você tem que criar consistência nos ganhos. Essa é a segunda fase. E depois para a terceira e última fase, que é a melhor fase de todas, que são os grandes lucros. O erro dos traders iniciantes é querer passar direto para a terceira fase, pulando a primeira e a segunda, que gasta muito tempo, demanda muito tempo na primeira e na segunda. Então, se pular para a terceira, já sabe que não vai dar certo, né? Então, beleza. Opere para operar bem e não para ganhar dinheiro. Opere para ser um bom operador, para ser um bom profissional. Dinheiro será consequência disso. Entrar no mercado pensando em dinheiro, você só vai perder, tá ok? Tem muita gente até que pergunta, eu já ouvi muita pergunta do tipo: Daniel, day trade dá dinheiro? Pô, quem dá dinheiro é pai e mãe, e olha lá, tem uns que nem dão ainda, né? Não é o mercado que vai te dar dinheiro, o mercado quer tirar dinheiro de você, muito pelo contrário. Então, o mercado não, né? Os investidores, né? Mas fica aí a reflexão para você aí. Então, opere para operar bem, seja um profissional. Seja um profissional, tá? Vamos para a segunda regra. Proteja ferozmente seu capital. Bons traders protegem seus capitais. Traders profissionais protegem seus capitais, tá? Proteja ferozmente o seu capital. O que a gente quer dizer com isso? É para você não entrar em qualquer uma oportunidade que apareça. Né? Qualquer uma que apareça, não é para você entrar. Martelo, por exemplo, não é para você entrar em qualquer um martelo, estrela cadente. Padrões de candle são muito bons, mas precisam de contexto, por isso a gente tem o Trade System, tá? Não é porque deu um martelo com volume, às vezes tem um martelinho, mas tem um volume, mas não tem contexto nenhum, não tem um suporte onde o martelo está batendo, não é um fim de uma correção, por exemplo, de uma tendência de alta, tá? Ou então, se for uma tendência de baixo para uma reversão, não é um alvo grande de 161,8 de Fibonacci, não é uma zona de preço tão forte assim. Então, precisa de contexto, e o contexto vai estar dentro do Trade System. Então, se você vê essas oportunidades assim, deixa passar, proteja o seu capital. Você está aqui no mercado para proteger o seu capital e não para ganhar. Quem entra pensando em ganhar, perde, tá? Olha só a diferença. Traders amadores pensam em ganhar dinheiro. Traders profissionais pensam em proteger o seu dinheiro. Tá? Essa é a grande diferença e por isso os profissionais se dão bem e os amadores acabam se dando mal. Porque só pensam no dinheiro, não pensam em mais nada. Vê o mercado como um caixa eletrônico, quer ir lá só sacar dinheiro. Gente, não existe isso, não existe isso, tá? Tem que operar bem, tem que proteger o capital. Às vezes você vê uma entrada, mas a entrada está pedindo um stop muito grande. Está pedindo um stop muito grande, não vai caber dentro do seu gerenciamento de risco. Você vai fazer o quê? De duas uma. Ou você vai abaixar o seu número de contratos, corta o seu número de contratos pela metade para você poder entrar, metade ou até menos, ou então você não entra. Oportunidades do mercado são como ônibus. Veio o primeiro, você perdeu, deixa ir embora. Não corre atrás não. Se você correr atrás de um ônibus, talvez você cause um acidente, tá? Envolvendo até mais pessoas, pode ter muita gente ferida, machucada e tudo. Mas no mercado, se você fizer um erro desse assim, se você quiser correr atrás de uma oportunidade, o único que vai machucar é você, tá? O único que vai machucar é você. Ah, mas como que eu vou correr atrás de uma oportunidade assim? Colocando stop curto, entrando atrasado numa operação, isso aí só vai acabar arrebentando com o seu capital, arrebentando com você mesmo, tá? Os outros traders não estão nem aí, eles querem mais que você faça isso. Mas se você é profissional, você não vai fazer, ok? Então, proteja o seu capital, proteja ferozmente o seu capital, deixe as oportunidades ruins passarem, espere aquela oportunidade boa, espere aquela oportunidade que te fala, ó, você vai sentir o gráfico te chamar, tudo vai estar ao seu favor. Uma coisa que eu te falo também, quando você estiver de frente para o gráfico, tá? Você está de frente para o gráfico ali e você quer fazer uma operação. Não fique procurando coisas a seu favor. A mente ela costuma enganar. Às vezes tem alguma coisa contra, mas ela te engana falando que está a favor. Então não procure coisas a favor, não procure coisas positivas porque a mente pode te enganar. Você vai procurar o quê? Objeções. Procure coisas contra você. Por exemplo, no meu Trade System, se uma média de 20 estiver caindo e der uma oportunidade de compra, eu não vou entrar, porque a média ela é um rastreador de tendência, ela indica a tendência para mim. Então ela está indicando que pode ser uma tendência de queda. Eu vou entrar contra isso, contra uma média que está no meu Trade System? Não, não vou entrar.
Por quê? É uma objeção. É uma objeção. Eu estou olhando para o gráfico e estou vendo que tem uma média contra mim. A VWAP está a favor, a média de 200 está a favor, tem volume a favor, mas tem uma média contra mim. Então eu não vou ficar vendo essas outras coisas que estão a meu favor. Eu quero ver o que está contra. E quando não tiver nada contra mim, o meu caminho estiver livre, aí eu entro. Porque se o caminho no trade está livre, provavelmente o preço pode sim desenrolar e ir embora. Mas se tiver objeções, se tiver alguma coisa no caminho, eu não entro. Eu espero passar, eu passo 1, 2, 3, 4, às vezes uma semana sem operar, o que tem? Não tem problema. O mercado vai continuar do mesmo jeito e as boas oportunidades que passaram alguns tempos atrás vão voltar e vão acontecer novamente. O mercado se move em memórias. Então, uma oportunidade que já passou vai passar novamente, ela vai acontecer novamente e quando ela acontecer, aí eu vou estar lá preparado para poder entrar nela, tá? Então, proteja o seu capital. Não fica pegando essas oportunidades meia boca, não pé de chinelo não, tá? Proteja o seu capital, proteja ferozmente o seu capital. Vamos então para a regra número 3. Vamos lá. Regra número 3. Haja sem hesitação quando o seu trade system der o sinal, tá? Você montou o seu trade system, você estudou, você fez o curso aqui comigo, você montou o seu trade system, seja ele igual ao meu, seja ele parecido, ou seja ele até diferente do meu, mas você tem o seu trade system, montou ele. Se ele deu o sinal, pronto, entre. Não hesite. Isso é a forma que você opera, isso é a forma que você está tranquilo para operar. Não hesite. O seu trade system deu o sinal, entre. É a hora de você operar, tá ok? Respeite tudo que está dentro do seu trade system e se ele der o sinal, vai embora. Esse é o seu momento de brilhar, vamos dizer assim, tá? Monte o seu trade system de acordo com as operações que você fique confortável, de acordo com as operações que você tenha facilidade para fazer leitura e quando esse trade system seu acontecer, quando ele der o sinal de compra ou venda, né, seja numa tendência de alta ou de baixa, entre porque essa é a sua hora. Não deixe passar. Você fica no mercado o tempo todo apenas observando, esperando justamente esse momento, esperando justamente esse sinal. É isso que você tem que fazer. Você entra no mercado às 9 da manhã esperando que o seu trade system dê um sinal. Ele pode dar um sinal às 9h30, pode dar um sinal às 16 da tarde. Espere quando ele der esse sinal. Quando der o sinal, você vai, tá? Vou te dizer uma frase, se você quiser copiar, copie, ela é muito boa. Muito pequena até, então qualquer coisa, copie essa frase. No mercado, não tenha pressa, mas não perca tempo. Não tenha pressa em esperar até o momento certo chegar. E quando esse momento certo chegar, que vai ser quando o seu trade system der o sinal, não perca tempo para entrar nessa operação, tá? Não tenha pressa, mas não perca tempo. Ok? Beleza. Vamos para a regra número 4. Só há uma coisa pior do que estar errado: permanecer errado. Você vai lá, desrespeita o seu trade system uma vez, né? Faz uma entrada onde tem, por exemplo, tem tudo a seu favor, exceto a VWAP. A VWAP está apontando para baixo, o resto está todo apontando para cima, mas você insiste em fazer uma compra. Quando você faz essa compra, a VWAP cria mais força, tem mais força, porque a gente viu que ela é a média dos tubarões, então tem muita força nela, justamente por grandes players, pessoas físicas, como também robôs desses grandes players de trades institucionais, então acaba fazendo o que? Jogando o preço para baixo e te dá um stop. Mas você está vendo as outras coisas ainda apontando para cima. Você tomou o primeiro stop, você vai lá e faz o quê? Entra de novo, toma o segundo stop. Você vai lá e compra de novo, toma o terceiro stop, compra de novo e toma o quarto stop e assim vai. Porque você estava errado a primeira vez, tudo bem, mas você agora se manteve errado. Vai até você estourar o seu gerenciamento. Se não tiver estourado no segundo stop ou até no primeiro stop, estoura o gerenciamento e você vai. E continua, e vai perdendo, e vai perdendo. Isso faz com que você entre no dia de fúria, porque você queria que o mercado subisse, o mercado não subiu, e você queria estar certo. Você quer que o mercado suba, você quer estar certo, você não aceita estar errado, você não aceita você ter saído do seu trade system, onde
A VWAP estava contra, mas você quis ir contra ela mesmo assim. Você cagou para a VWAP e quis comprar contra ela, acabou tomando um stop e mesmo assim ainda permaneceu no erro de comprar mais 2, 3 vezes contra a VWAP até que o mercado fez o quê? Fez um marubozu de queda, mostrou que a queda realmente ia ser forte, aí que você parou. Às vezes você parou até porque não tinha mais dinheiro, que você já tinha quebrado a conta. Então, só há uma coisa pior do que estar errado, é permanecer errado, tá? Às vezes a gente erra uma vez sim, normal, completamente normal. Às vezes uma coisa falha na nossa leitura, principalmente quando está começando. Às vezes a gente deixa de ler alguma coisa, às vezes o mercado faz toda aquela figura, todo um movimento bonito, a gente entra e quando vai ver esqueceu de olhar o volume, e não tinha volume, foi um rompimento falso, acabou voltando, deu stop. Aí você para, espera o rompimento correto com volume, aí você entra. Mas permanecer fazendo esses erros não dá. O que acontece quando você faz um erro desse para se corrigir? Diário de trading, que a gente vai estudar daqui a pouco, diário de trade, para você entender por que você errou e não errar depois de novo. Tá? E isso às vezes não acontece no mesmo dia não. Eu dei um exemplo aqui de você ir errando sucessivamente no mesmo dia, mas às vezes você pode fazer isso por mais vezes. Um erro, por exemplo, que faz parte dessa regra 4 aqui para você entender, é não esperar o fechamento do candle. Você pega uma segunda-feira, faz uma operação de rompimento, não sei, de triângulo, você não esperou o candle fechar, tentou pegar um triângulo com o candle aberto ainda, querendo pegar uma perna inteira. Eu já disse que a gente não pega movimentos inteiros, a gente pega movimentos certeiros, ok? Mas você quis pegar uma perna inteira com um candle que começou a romper, mas ele ainda não fechou. Então ele foi lá fora, fez um falso rompimento, voltou lá dentro do triângulo e te estopou. Beleza. Você já tem a disciplina, pelo menos, de aceitar essa perda e não sair fora do seu gerenciamento de risco. Só que você volta na terça-feira e acontece agora uma bandeira. Já não é triângulo mais, é uma bandeira. Mas do mesmo jeito você não espera o candle fechar do lado de fora, você não espera ele ter volume suficiente e entra querendo pegar de novo uma perna inteira. O mercado vai, faz um rompimento falso, volta e de novo te estopa. Ou seja, você já tinha feito um erro desse, não é para cometer o mesmo erro duas vezes. Para isso a gente tem um diário de trading, para isso para isso que é usado o tempo de tela, né? Talvez você já tenha ouvido falar tempo de tela. O tempo de tela é usado para isso, justamente para você aprender consigo mesmo, para você olhar os movimentos que estão acontecendo no mercado e você não se perder nele, não fazer um movimento errado e depois voltar a fazer esse mesmo movimento errado. O mercado é assim, a gente vai indo e aprendendo com os erros, aprende com os acertos também, mas principalmente aprende com os erros para não cometer os erros novamente e aprende com os acertos para a gente se tornar ainda melhor no que a gente sabe fazer. Tá? Às vezes você tem uma facilidade muito grande para pegar um rompimento de retângulo, por exemplo. Então, quando pegar um rompimento de retângulo, estude esse rompimento para você se aperfeiçoar nele e fazer apenas maiores ganhos, tá? Então, assim que funciona essa questão da regra número 4. Está errado uma vez? Tudo bem, aprenda com esse erro. Aprenda com esse erro, mas permanecer fazendo os mesmos erros é a pior coisa que existe. Não dá, não dá, é insucesso, ok? Então, aprenda com os seus erros, porque os erros vão acontecer no mercado, tá? Vamos lá para a quinta e última regra. Se o mercado ou você estiver confuso ou seu trade system não der o sinal, siga sempre a regra número 2. Qual que é a regra número 2? Proteja ferozmente o seu capital. Vamos voltar aqui. Se o mercado ou você estiver confuso, o que é isso, Daniel? Como assim, se o mercado ou eu estiver confuso? Se o mercado não estiver fazendo movimentos de acordo com seu trade system, movimentos de tendência, movimentos claros, às vezes por causa de alguma notícia externa, às vezes por causa de uma notícia que ainda vai acontecer, notícias que estão no calendário, por exemplo, um payroll que vai acontecer 9h30. Então, antes das 9h30, o índice fica meio travado, fica um movimento meio incerto, esperando essa notícia sair. Quando sai a notícia, aí que fica mais incerto ainda, movimentos completamente aleatórios. Então, o mercado está confuso, ou então você, mesmo que o mercado
esteja fazendo uma perna muito forte de tendência, por exemplo, você está meio confuso, não sabe como entrar nessa perna, não sabe se o seu trade system realmente está dando o sinal ou se o trade system não der o sinal porque tem alguma objeção contra você, alguma objeção contra o seu trade system. Proteja o seu capital. Proteja o seu capital. O mercado, quando ele fizer uma oportunidade, quando acontecer alguma oportunidade realmente clara, você não vai ter dúvidas, tá? Não procure por oportunidades. Se você estiver procurando oportunidades, é porque elas não existem. Procurar oportunidade é criar oportunidade que não existe no mercado. Quando tiver uma oportunidade, o próprio mercado vai te chamar. Adriano, como assim o mercado vai te chamar? Você vai entender isso na frente do gráfico. Você vai sentir o que o gráfico vai estar fazendo, você vai sentir que o gráfico está te chamando, porque é de acordo com o seu trade system. Se você montou o seu trade system, é porque você tem um motivo para montar ele. Você não pode montar um trade system igual eu te falei. Não monte um trade system igual o meu só porque o meu é daquele jeito. Monte um trade system de acordo com a facilidade que você tem para fazer certas leituras. Se você tem facilidade para fazer leitura de bandeira, por exemplo, igual eu adoro bandeira, tenho facilidade para encontrar bandeiras. Então, para mim, na hora que o meu trade system dá o sinal, é muito mais do que claro que está na hora de me entrar. Está na hora de entrar, é muito claro isso para mim. Por isso que eu falo, faça um de acordo com o que você tem facilidade. Às vezes você tem facilidade, não sei, com triângulo. Às vezes você tem uma facilidade muito grande para encontrar triângulo. Então, quando você encontra triângulos no mercado, vai ficar muito claro, o mercado vai te chamar, fiz um triângulo, vem, eu estou rompendo, vem comigo, vem para essa tendência nova agora. Você vai sentir isso, tá? Você vai sentir. Mas se isso não acontecer, se estiver tudo muito confuso, seja os movimentos do mercado, ou seja a sua mente vendo os movimentos, se você não está conseguindo ver os movimentos no gráfico de forma clara, então não opere, proteja o seu capital, tá? Proteja sempre o seu capital, proteja ferozmente o seu capital, ok? Vou deixar aqui para a gente terminar essa nossa aula sobre as regras. Foi um bate-papo aqui de umas meia horinha, né? Um bate-papo bem bacana sobre as regras do trader, sobre o controle emocional. Vou deixar aqui uma frase para a gente fechar. Eu já falei essa frase lá no início da aula e vou falar essa frase aqui de novo para fechar essa nossa aula aqui com chave de ouro, tá? Espero que você tenha tirado bom proveito dessa aula. Escreva as regras, colhe as regras na frente do seu gráfico aí, para você ler elas antes de operar, tá? E vou falar aqui com você. Traders profissionais protegem seus capitais, tá? Até o próximo módulo.